Sejam muito bem-vindos ao The Foundry by Ford College. Hoje, a gente vai abrir uma verdadeira planta de engenharia na mesa, né? Nosso objetivo é mapear, passo a passo, os fundamentos das configurações de rede na Solana. Olha, a gente já avaliou a teoria de redes antes, mas agora é a hora da verdade. É pegar aquelas decisões super abstratas e transformar em algo prático e tangível. E, claro, o mais importante de tudo, evitar que os servidores peguem fogo numa sexta-feira de madrugada. Vamos entender como construir essas implantações incrivelmente confiáveis do zero. Para quem está acompanhando o nosso esquema, aqui está a planta baixa de hoje. Super rápido. A gente começa com a ponte da configuração, passa para os elementos centrais da rede, dá uma olhada no ecossistema Solana, entra no fluxo de trabalho prático e a gente fecha com medição e próximos passos. Bom, vamos mergulhar direto nisso, começando pela nossa primeira grande seção, a ponte da configuração. É aqui que a gente traça a linha exata entre a intenção que a gente tem e o comportamento real do sistema. Imagina a configuração como uma ponte literal. De um lado, a gente tem a nossa intenção, sabe? Aquele mundo perfeito, onde a gente planeja baixa latência, testes super reprodutíveis e controle total de acesso. Mas aí, do outro lado dessa ponte, tem o comportamento. É a realidade fria e dura. É olhar quantos hosts RPC realmente vão responder quando tiver um pico de acesso, ou como as regras de admissão de gossip estão operando lá nos bastidores. A configuração é justamente o que liga esses dois mundos e impede a intenção de ser só uma ideia no papel. E isso nos leva para a nossa seção 2, os elementos centrais da rede. Pense neles como engrenagens super meticulosas desenhadas no nosso esquema técnico. Sem elas calibradas, nada roda. A nossa primeira engrenagem é o Endpoint RPC. Basicamente, é o endereço, aquela URL, que os clientes usam para alcançar a interface do cluster. E aqui mora um detalhe que é fantástico sobre resiliência. Pensa comigo. Se a gente configura timeouts muito curtos e sem nenhuma tentativa de reconexão, as falhas transitórias vão ficar pipocando o tempo todo na nossa tela. Vai ser um caos de falsos alertas. Mas se a gente colocar timeouts longos demais, a gente pode simplesmente mascarar uma falha sistêmica gigante e o sistema fica travado, em total silêncio. Ou seja, é um ajuste absolutamente crucial, de altíssima precisão. Depois, a gente tem a identidade do validador. Isso engloba todo o pacote de chaves e parâmetros que vão assinar as mensagens de consenso e ditar o ritmo de como o runtime do nó opera. Olha, um ponto vital para não ter dor de cabeça com engenharia Web3. Documentem rigorosamente todas as flags de linha de comando que vocês usarem. Sério. Sem essa disciplina, fica quase impossível garantir que você consiga reproduzir aquele mesmo ambiente depois, o que vira um pesadelo na hora de escalar as operações. Agora, o que é realmente interessante aqui é como todos esses elementos se amarram numa matriz direta de causa e efeito. Dá só uma olhada nesse mapeamento. As URLs afetam diretamente qual host responde e a latência que a gente percebe. Os timeouts e retries são os grandes responsáveis por controlar essa visibilidade dos erros que a gente acabou de falar. A chave de identidade pega as funções de consenso e amarra no operador certinho sem margem para erro. E os caminhos de ledger vão determinar como o armazenamento local se comporta e até a velocidade de recuperação se o nó precisar reiniciar. Tudo se encaixa feito um relógio. Entrando na nossa terceira etapa da explicação, vamos analisar o ecossistema Solana. Vamos avançar e ver como isso se constrói na arquitetura em si. O modelo mental mais forte aqui é enxergar tudo como partes conectadas. A gente tem os produtores de informação, que são os validadores e clientes, os consumidores, como as carteiras e indexadores, e no meio disso tudo, a camada de transporte fazendo a ponte. Imagine esse cenário. Se a gente for lá e aumentar demais a frequência de snapshots de um validador produtor, isso exige muita leitura e escrita no disco, certo? Sem querer, essa simples mudança pode causar uma lentidão tremenda no indexador que seja um consumidor e esteja rodando na mesma máquina. Nessa rede, toda escolha nossa reverbera. O que naturalmente levanta uma daquelas perguntas clássicas e desafiadoras da infraestrutura. A gente vai de abertura ou proteção? Essa é a eterna balança de trade-offs quando configuramos permissões na Web3. A gente tem que analisar isso com muita frieza. Se a gente foca na abertura total, a vida fica incrivelmente mais fácil. A automação flui. Mas o sistema vira um alvo fácil para qualquer ator malicioso esgotar nossos recursos. Por outro lado, se a gente aplicar uma proteção extrema, a gente blinda a rede maravilhosamente bem, só que o fardo da autenticação cai com tudo no colo dos consumidores. De repente, criar um fluxo simples de automação vira um verdadeiro labirinto criptográfico para a equipe.
E só um parênteses bem rápido aqui, dominar esses trade-offs arquiteturais leva tempo e prática. Então, para quem quiser se aprofundar e tomar essas decisões com uma confiança absurda, acessar as ferramentas interativas e módulos lá na comunidade da Ford College é uma sacada excelente. Ajuda demais a consolidar todos esses conceitos na prática. Continuando, vamos para a nossa seção 4, o fluxo de trabalho prático. É aqui que o nosso diagrama ganha aquele manual de montagem passo a passo. Isso ilustra brilhantemente como a gente pega uma teoria super complexa e transforma num pipeline de CI/CD redondinho e repetível. A gente divide isso em 6 fases vitais. 1. Defina metas claras primeiro. 2. Estabeleça aquele arquivo de configuração base sólido. 3. Aplique as sobrescritas específicas de cada ambiente. 4. Configure bem o controle de acesso. 5. Valide tudo isso contra as métricas. E 6. Iterar e documentar tudo. Se você pular qualquer um desses passos, bom, é certeza de dor de cabeça e pager tocando de madrugada. Entrando mais a fundo no gerenciamento de arquivos desse fluxo, a disciplina tem que ser militar. Arquivos base canônicos, aqueles que são a fundação e quase não mudam, esses ficam lá no controle de versão. Mas configurações dinâmicas de efêmeras, tipo uma URL de RPC ou uma chave específica, essas entram única e exclusivamente via variáveis de ambiente. Sabe por quê? Porque isso é o que garante que nenhum token ou segredo sensível acabe por acidente, escancarado no repositório de código principal da equipe. Então chegamos à nossa última seção, medição e próximos passos. Depois de orquestrar tudo isso, a gente precisa provar que funciona com telemetria sólida. Essas são as métricas vitais que a gente monitora sem piscar. A gente mapeia meticulosamente os percentis de latência das nossas chamadas JSON-RPC, audita o nível de TPS, as transações por segundo que o cliente está realmente enxergando na ponta e rastreia o tempo para a finalidade das transações. Qualquer mudança mínima que a gente fizer na configuração lá na frente, a gente bate com essa linha de base para descobrir na hora se algo quebrou. Então, o ponto crucial aqui pode ser totalmente encapsulado nessa máxima. A configuração transforma a escolha de ambiente em comportamento previsível. Decidir ir para DevNet ou Mainnet é estratégia, mas esse trabalho cirúrgico de configuração é como a gente garante que essa estratégia funcione de verdade e não caia aos pedaços. E ter tudo isso bem documentado é o que prepara o terreno para a gente ir para o próximo nível. Porque, daqui para frente, o caminho natural é pegar esses fundamentos e colocar sob a maior pressão possível, construindo ambientes que simulam a mainnet em escala real. E isso deixa a gente com uma provocação para pensar. As nossas métricas e a nossa linha de base atuais estão realmente prontas para suportar o tranco e as exigências absurdas que a mainnet vai trazer? É o momento perfeito para revisar o nosso blueprint, checar cada engrenagem arquitetural que desenhamos hoje e garantir que a precisão está impecável. E para garantir que cada um desses passos seja firme e fundamentado, o convite está sempre aberto. Acesse forge.college. É o repositório definitivo para quem quer realmente dominar essas infraestruturas Web3 complexas e fazer a diferença. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem essa explicação. Excelente engenharia para vocês e a gente se vê na próxima.